No Vale Tudo, defesas de Bolsonaro, de Braga Neto, agora apelam a B contra o Supremo. Vamos lá. Os advogados de Jair Bolsonaro e do general Braga Neto recorreram ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo as defesas, está havendo violações, ofensas a direitos e prerrogativas no exercício da advocacia. De acordo com a representação, eles receberam materiais incompletos e que não abarcam o conteúdo integral extraído de inúmeros celulares, computadores, HDs e pendrives apreendidos na Operação Tempus Veritatis. Por isso, eles pedem a intervenção da OAB para garantir o acesso a todos os autos do processo. Os advogados reclamam também que foi insuficiente o prazo de 15 dias, encerrado no início de março, para os denunciados apresentarem defesa ao STF. Olha aqui, o prazo de 15 dias é o prazo que está na lei. Não é? E se sabe, está na lei, vale para todo mundo. E se sabe que isso é para decidir se abre, se as pessoas se tornam réis ou não. Né? Então, isso não tem importância. É especial. Estão nos perseguindo. Quanto a outra questão, o Supremo está dizendo, não, nós entregamos o material que era pertinente, está aqui. Agora, ok, apelem. Existe uma indisposição de parte do comando da OAB com o Supremo, então vai mais essa carga contra o Supremo, se acham que esse é o caminho, num momento muito difícil para a defesa, porque esse momento para a defesa é muito difícil. É muito difícil porque, na prática, quando o Eduardo vai embora, Eduardo está dizendo, não estou nem aí para a defesa, os Bolsonaro estão dizendo, não estou nem aí para a defesa. É muito ruim essa abordagem que está sendo feita. Agora, cada um escolhe o seu caminho. Né? Não creio que essa seja uma boa ideia. Definitivamente. Agora, a OAB acha que tem alguma intervenção a fazer, a OAB acha que existe cerceamento do direito de defesa, né? A OAB do Raimundo Faoro acha que o Supremo não está dando o devido direito de defesa a quem tentou dar golpe, a OAB que intervenha lá, dentro do que lhe é lícito intervir. Agora, precisa tomar muito cuidado para aquilo que está produzindo para a história. Não é? Não acho que seja um bom caminho, até porque essas defesas foram mal sucedidas em tentar tirar 3 juízes do Supremo do julgamento. Agora, há um grande esforço para tentar recobrir o julgamento com a sombra da ilegitimidade. E aí eu acho que isso definitivamente não se insere na chamada defesa técnica. Mas cada um escolhe o seu caminho. Anistia sem requerimento de urgência do PL. Até agora não entraram com requerimento de urgência. Vai lá. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, não apresentou até agora esse requerimento de urgência para a votação do projeto de lei da anistia. Ele tinha prometido fazer isso durante a reunião de líderes que ocorreu nessa quinta, mas até agora não cumpriu essa promessa. Internamente, integrantes da oposição estão cobrando que Sóstenes apresente o requerimento. Até o momento não apresentou e não há prazo para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque é claro que a tese da anistia, com a fuga do Eduardo, ela perdeu. Primeiro que era mentira, não tinha maioria. E não que seja difícil conseguir a maioria, hein? Porque tem muita gente dizendo aí, precisa de maioria absoluta. Não. É projeto de lei. Precisa de maioria simples, em princípio, vale bem. Claro. Tendo 257 deputados, precisa ter maioria dos 257. Não precisa ter 257 a favor. É que, se a anistia for aprovada, se estima que o Lula vai vetar o projeto de lei. Aí tem de derrubar o veto. Aí sim precisa de 257 votos. Mas, em princípio, precisa de maioria simples. Só que vão embarcar nessa aventura, eu acho, e eu falei isso aqui, eu acho que isso nem votado será. Acho que nem votado será. E sim,
se for votado, cuidado, estão surgindo algumas interpretações, as mais exóticas por aí, né? Eu acho que se votado for, né, e se aprovado for, o Supremo dirá não vale, né? Porque é inconstitucional. E continua ali a confusão entre os evangélicos, porque o Malafaia resolveu saltar das tamancas com Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos e é da Igreja Universal. Vamos lá. Os deputados federais Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, e o Tony de Paula, do MDB, também do Rio de Janeiro, saíram em defesa de Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que foi alvo de ataques do pastor Silas Malafaia por conta do PL da anistia. Como falamos ontem, aqui não é da coisa, Pereira foi chamado de cretino e acusado de ser uma vergonha para os evangélicos. Crivella diz que há um equívoco nas falas de Malafaia, já que Pereira não se diz contrário ao projeto. Já o Tony de Paula, que é do MDB, ressaltou que o presidente do Republicanos é respeitado por todos no Congresso. Ele disse o seguinte: quero manifestar minha solidariedade ao deputado Marcos Pereira diante dos ataques sofridos por um outro pastor, o pastor Silas Malafaia, que o chamou de cretino. Segundo Malafaia, ele é contra a anistia, mas em nenhum momento ele disse isso. A posição é técnica, ele é um advogado. O que ele disse é que ninguém pode ser anistiado antes de ser julgado. Ele é respeitado por todos nessa casa, seja deputados da esquerda ou de direita. Ninguém ousou no parlamento chamar o deputado Marcos Pereira de cretino. Eu lamento que quem o fez não deveria ter feito porque é um pastor. Bom, há muito tempo, né, e o Marcos Pereira chamou o Malafaia de Rasputin Tupiniquim. Há muito tempo, o Malafaia, com a devida vênia, ele pode ir lá falar o que quiser, ele é livre para falar politicamente, mas há muito tempo ele se manifesta como político, não como pastor. E curioso que ele fez uma cobrança ao Marcos Pereira, dizendo assim: como pastor, o senhor deveria ter a minha posição política. Vocês já viram isso? Estranho, não? Não, queridos. O caminho certamente não é esse.